Abigail, 1 Samuel, capítulo 25. A primeira coisa que lemos a respeito de Abigail é que ela era sensata e formosa. Estas qualidades significam um bom começo para uma rainha. Ela era casada com Nabal, um homem que a Bíblia diz que era rico, mesquinho e mal-humorado. Não era um marido bom de se ter. Como será que uma mulher tão atraente como Abigail tinha se casado com um homem assim? Naquela época, muitos casamentos eram arranjados pelos parentes e em muitos países ainda é assim. Talvez Abigail não tivesse tido escolha. Nessa época, Davi estava se escondendo de Saul. Este era o rei, mas Deus tinha dito que Davi subiria ao trono. Com isso, Saul queria matar Davi, mas Davi tinha juntado consigo muitos homens que lutavam junto com ele. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Eles estavam morando perto das terras de Nabal e não era fácil encontrar comida para tantas pessoas. Nabal tinha 3.000 ovelhas, 11.000 cabras e muitos pastores para cuidar destes animais. Estes pastores estavam no mesmo lugar que Davi e seus homens, e os homens de Davi vigiavam os pastores e não deixavam acontecer qualquer incidente com as ovelhas. Eles eram como um muro forte ao redor dos animais de Nabal. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 16. No tempo certo, Nabal começou a tosquiar as suas ovelhas e matá-las para seu sustento. Os homens de Davi não tinham muito o que comer, então Davi enviou alguns homens a Nabal. Vão falar com Nabal e vemos se ele nos pode ceder um pouco de seu alimento. Digam a ele que nós temos ajudado os seus pastores a guardar suas ovelhas e que não teríamos nada e não tiramos nada deles. Assim os homens de Davi foram falar com Nabal. Eles repetiram as palavras de Davi e depois ficaram esperando. Qualquer outro homem ficaria satisfeito em recompensar a Davi? Era até justo. E além disto, o Senhor tinha falado ao povo de Israel que eles deveriam sempre deixar em seus campos espigas com grãos para os pobres. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 19 a 23. Eles tinham e ter sempre em mente que um dia eles tinham sido escravos no Egito. Mas Nabal era mesquinho. Ele disse: "Quem é Davi? Eu nunca ouvi falar dele. Por que eu deveria dar alguma coisa a ele? As minhas ovelhas? Eu trabalhei para ter tudo isso e é tudo meu. Vão embora." Assim os homens de Davi voltaram para junto dele. Quando se encontraram com ele, contaram-lhe tudo o que Nabal tinha dito e da maneira como tinha dito. Davi ficou furioso e disse: "Cada homem pegue a sua espada." Davi estava pronto para matar Nabal e qualquer outro que estivesse à sua frente. Aquilo que Nabal tinha feito estava errado, mas Davi também estava errado. Nós podemos até entender o porquê da sua fúria, mas matar Nabal não era a atitude certa. Sabe que Davi tinha a intenção de matar todo homem da família de Nabal. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 22, mesmo aqueles que não tinham nada a ver com o caso. Ele estava tão nervoso que nem podia pensar direito. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 29, versículo 22, o homem iracundo levanta contendas, e era isso que Davi estava fazendo. Ele e seus 400 homens partiram em direção à casa de Nabal com a intenção de levar a cabo esta vingança. Um dos empregados de Nabal contou a Abigail tudo o que tinha acontecido. Ele contou que os homens de Davi tinham sido bons para com os pastores enquanto estavam juntos nos pastos. Ele contou que os homens de Davi tinham sido como um muro, guardando-os de qualquer perigo. E era exatamente isso que Davi tinha dito.
Então, o empregado contou a Abigail como Nabal tinha tratado os homens de Davi quando vieram pedir alimento. O empregado tinha certeza que isto causaria problemas e que Davi voltaria com seus homens para feri-los. Este empregado disse ainda mais: não adianta falar com Nabal. Ele é um homem tão mesquinho. Ele não dá ouvidos a ninguém. Esta atitude não era a mesma de Naamã. 2 Reis, capítulo 5. Naamã ficou bravo quando lhe foi dito que para se lavar no rio Jordão, mas seus empregados puderam falar com ele e pedir-lhe que reconsiderasse sua atitude. Ele os atendeu, fez o que tinha sido ordenado a fazer e foi curado. Agora chegamos a Abigail, a sua sabedoria. Ela estava numa situação tão difícil, presa entre um grupo de homens bravos, prontos para matar, e um marido mal-humorado. E não tinha tempo a perder. O que ela poderia fazer? Seria possível tentar falar com Nabal? Não. Até mesmo seu empregado sabia que isto não adiantaria nada. Então ela tinha que tentar fazer com que Davi parasse em seu propósito. Lembre-se que Abigail era inteligente e a primeira coisa que fez foi preparar toda a espécie de comida: 200 pães, vinho, 5 ovelhas preparadas, trigo, passas e figos. Ela sabia que os homens de Davi estavam com fome e a visão daquela comida toda iria ajudar. Depois, ela disse aos seus servos: vocês vão na frente com a comida e eu vou atrás. Mas ela não contou nada a Nabal. Nós temos que acrescentar coragem às qualidades de Abigail. Ela estava disposta a arriscar a sua própria vida a fim de salvar outros e evitar que Davi cometesse um pecado terrível. E isto não foi fácil. Assim, pois, os empregados de Abigail foram na frente e ela foi atrás, cavalgando um jumento. Eles fizeram a curva do lado de uma montanha e lá estava agora, cara a cara com Davi e seus homens. Pense um pouquinho nesse exército de homens, todos com espadas, todos bravos, todos prontos para matar. E uma mulher encarou a todos eles sozinha. Ela desceu de seu jumento e caiu de joelhos diante de Davi. Por favor, Senhor, não culpe a ninguém senão a mim. Por favor, deixe-me falar com o Senhor. Por favor, ouça-me. Imagine a surpresa de Davi. Fazendo a curva da montanha, de repente se via diante de toda a espécie de alimento e de uma linda mulher em atitude de prostração. Ele não disse nem sequer uma palavra. Ouviu que Abigail tinha a dizer. Não ligue para Nabal, ela disse. Ele é maluco. O seu nome significa loucura, e louco ele é. Eu não sabia que o Senhor tinha enviado os seus servos para pedir alimento, até que já era tarde. Estes eram os fatos do acontecimento. Agora ela passou a abordar outro ângulo da questão. O Senhor o impediu de matar, portanto, não vá mais adiante. Aqui está um presente da comida para os seus homens. Por favor, perdoe-me pelo meu erro neste caso. O Senhor fará com que os seus inimigos sejam punidos e Nabal também. O Senhor pelejará por sua causa. Meu senhor Davi não precisa fazer isto. Eu sei que um dia o Senhor será rei quando Deus permitir. Seria muito melhor não ter que lembrar-se deste pecado. Não traga tristeza sobre si mesmo, levando a cabo este ato. E mais tarde, quando o Senhor abençoar meu senhor, lembre-se de mim. José também disse isto ao copeiro Mor em Gênesis capítulo 40, versículo 14. Veja como Abigail era uma grande mulher. Ela não se sentou e começou a chorar ao ouvir o que tinha sido feito. Ela pensou e agiu rapidamente. Ela planejou o que poderia ser feito. Ela não passou para
outra pessoa a tarefa mais difícil, ela a fez sozinha. Ela não culpou as outras pessoas, ela mesma assumiu a culpa, apesar de não ser a sua culpa. Ela não era orgulhosa, pois caiu de joelhos perante Davi. Depois, ela disse a Davi que seria errado matar. Davi era um homem acessível, com quem se poderia conversar. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, e as palavras de Abigail surtiram efeito. Bendito seja o Senhor Deus que enviou você, disse ele, e bendita seja a sua prudência. Você me livrou do pecado e da matança. Se você não tivesse vindo, eu teria matado todo homem na família de Nabal. Abigail era uma mulher sábia e pronta a se humilhar. Portanto, Deus abençoou seu trabalho. Davi aceitou a comida que ela tinha lhe levado e disse: volte em paz para a sua casa. Eu ouvi o que você tinha a dizer e vou fazer o que você me pediu. Será que nós damos ouvidos a alguém quando estamos bravos? Ou será que somos como Nabal, que não ouvia ninguém? Quando Abigail chegou à sua casa, encontrou Nabal banqueteando-se como um rei. 1 Samuel capítulo 25, versículo 36, e já estava bêbado. A Bíblia diz que ele estava tão bêbado que o seu coração estava alegre. É triste pensar que a única ocasião que Nabal podia mostrar-se simpático era quando estava bêbado. Parece que ele não sabia e nem se preocupava em saber onde sua mulher estava. Realmente era um tolo. Novamente Abigail mostrou sabedoria e prudência. Ela não disse nada a Nabal a respeito dos acontecimentos enquanto ele estava bêbado. Esperou até a manhã seguinte, quando já estava sóbrio. Abigail contou-lhe, então, o que ela tinha feito. Quando Nabal ouviu a história toda, ficou muito doente. A Bíblia diz que 10 dias mais tarde, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Versículo 38. Deus cuidou do inimigo de Davi sem nenhuma ajuda de Davi. Frequentemente pensamos que podemos ajudar a Deus e agimos sozinhos. Mas temos que deixar tudo com Ele, que disse: minha é a vingança, eu recompensarei. Romanos 12, versículo 19. No final, todas as riquezas de Nabal de nada adiantaram, e ninguém ficou triste quando ele morreu. Davi bendisse ao Senhor quando ele ouviu que Nabal estava morto. Ele sabia que Abigail tinha evitado que ele cometesse um grande pecado, e ele agradeceu ao Senhor por isso. Logo depois, Davi enviou servos a Abigail para pedi-la em casamento. Eles foram à casa de Abigail, e lhe deram um recado. Abigail se inclinou perante os servos de Davi e disse: eu serei uma serva para servir os homens de Davi. Pense na vida de Abigail. Ela tinha sido a esposa de Nabal e tinha sofrido suas atitudes mesquinhas. Agora ele estava morto e ela podia viver em paz, sendo a herdeira de suas terras e de seu dinheiro. Mas eis que chega o pedido de casamento de Davi. Isto significaria morar no campo, não ter certeza de quando se alimentaria, não ter um lar. O que você teria feito? No versículo 30, Abigail mostra que ela acreditava que Davi seria rei um dia. Ela tinha confiança que Deus cumpriria a sua palavra. E isto parece bem simples, não? Mas Abigail fez mais. Ela se casou com Davi e foi morar com ele no campo, quando ele ainda não era rei. Isto não foi fácil, mas, agindo desta maneira, Abigail provou que ela confiava no Senhor, fosse o que fosse. Será que nós estamos dispostos a ficar do lado de nosso Senhor, quando Ele ainda não é reconhecido como Rei? Será que nós queremos que os outros saibam que nós somos dele? Ou será que preferimos não crer e continuar vivendo à nossa maneira? Seja uma Abigail e anuncie para todo mundo de que lado você está.